Oi gente, tudo bem? Bom, tô aqui para avisar vocês que nós estamos encerrando mais um bimestre e como nos bimestres anteriores, eu vou passar uma revisãozinha para vocês do conteúdo. Essa revisão vai ajudar na tiragem de dúvidas que vocês estão tendo, para arredondar notas e também para aqueles que estão com alguma dificuldade, ela vai servir como uma forma de recuperação. Então é muito importante que vocês vejam, façam certinho. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, mas não deixem de fazer. Juntamente a esse vídeo, eu estou enviando um roteirinho com uma forma resumida do que eu vou falar e algumas atividades, tá certo? Então vamos começar. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre a importância da biologia, a importância da ciência. Por que a gente deve saber isso? Porque tudo que está ao nosso redor vai refletir na nossa sociedade, concordam? E a gente não pode esquecer que o meio ambiente está presente no nosso meio. Então, se a gente souber como funciona esse meio ambiente, falando não só de plantas em si, mas assim, de todos os aspectos que isso vai abordar, tanto na parte de saúde, quanto na parte de tecnologia, uso de recursos e etc., é muito importante que a gente saiba sobre eles e saiba usar, para não faltar, para a gente saber lidar, para a gente saber, por exemplo, a cura de uma doença e assim por diante. Focalizando no que a gente aprendeu durante esse bimestre, a gente falou principalmente da classificação dos seres vivos, que foi o tema da nossa segunda aula. Essa classificação dos seres vivos, ela é muito importante que a gente saiba ela, para saber que não importa que eles tenham algumas características em comuns, eles têm características diferentes e que faz com que isso seja dado nome a eles. Por exemplo, nós temos 5 grandes reinos. Esses 5 grandes reinos que nós estudamos na biologia, ele vai estar ajudando a gente a identificar quem é um ser vivo, as principais características dele e como ele se comporta dentro do habitat onde ele está. Isso vai ajudar para a gente a saber sobre as características físicas desse animal, sobre se ele transmite alguma doença ou não, para a gente consequentemente saber mais sobre essa doença, a forma de alimentação dele e como que ele vai poder trazer algum benefício para a gente ou até mesmo como a gente consegue preservar ele se ele for uma espécie muito rara, beleza? Então, o que acontece? Grandes estudiosos do passado começaram a identificar esses animais e a dar nomes para eles de acordo com as principais características. E dessa forma, eles foram agrupados com características semelhantes e assim surgiram os nomes dos 5 grandes reinos. Nós vimos que um deles são os moneras, por exemplo, as bactérias. Todas as bactérias estão agrupadas neste grupo. Por quê? Porque elas possuem algumas características semelhantes entre si. Lógico que dentro disso a gente tem mais divisões até chegar ao nome específico de uma bactéria, mas no geral elas têm as principais características agrupadas nesse lugar, são chamadas de bactérias, mas a classificação dela é feita como monera. Seguindo disso, nós temos os protistas, que são os protozoários. Os protozoários, no geral, são micro-organismos que podem até causar doenças para a gente. Então, é muito importante que nós saibamos sobre as características deles para conseguir identificar e estudar melhor sobre o que ele pode apresentar no habitat onde que ele está. Depois, nós temos os fungos, que são os fungos. Os fungos, existem uma variedade muito grande deles. Eles são semelhantes entre si, mas existem algumas características específicas das espécies diferentes de fungos. Por exemplo, nós temos fungos que eles podem causar doença, nós temos fungos que eles podem servir de alimentação pra gente. Então é importante que a gente conheça eles mais a fundo. Por exemplo, o cogumelo, ele é servido na nossa alimentação, quando a gente fala do champignon, que a gente coloca no estrogonofe, uma delícia. Então, ele é um tipo de fungo, mas é um fungo benéfico, porque ele serve para nossa alimentação. Já, por exemplo, os fungos que causam bolor, que causam mofo nas nossas roupas, na parede da nossa casa, pode ser um fungo prejudicial. Por quê? Porque ele pode trazer algum tipo de doenças respiratórias. Então, é bem importante a gente saber sobre isso. Depois, nós temos o reino plante, que o próprio nome já diz, são as
plantas. Neles nós vamos reunir todos os tipos de plantas. Não interessa se é uma plantinha pequenininha que não tem flor, não tem fruto, desde até uma fruta grandona, por exemplo, o açaí, que ela é muito grande, possui flor e possui fruto. Beleza? Inclusive, a próxima aula, o tema principal são as plantas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E por fim, os animálias, que são os... que são os animais. Como eu disse para vocês, vai reunir todos os tipos de animais. Não interessa o jeito que ele é. Todos os animais vão estar nesse grupo e aí depois disso vão ter outras divisões também, que aí vão separar eles entre animais que voam, que não voam, que possuem pena, que não possuem, principalmente que possuem coluna vertebral ou não, que é a principal divisão entre eles, que são os animais vertebrados ou invertebrados. Assunto da próxima aula, beleza? Vou pausar aqui o vídeo um pouquinho só, limpar a lousa, que daí a gente vai falar da próxima aula, que foi as plantas, ok? Rapidinho. Bom, pessoal, voltei. Mudei a lousa aqui pra gente dar continuidade e finalizar o conteúdo do bimestre. Então, a gente vinha falando sobre a classificação dos seres vivos, falamos sobre os 5 principais reinos que tem dos seres vivos, e dentre eles nós falamos das plantas. Como eu disse para vocês, essa situação dos reinos, ela vai abranger de uma forma geral todos os seres semelhantes entre si. Mas, mesmo eles tendo muita coisa insemelhante, eles também têm coisas indiferentes. E aí, por isso, a gente precisa dar nomes novos que representem essas outras classificações. Por exemplo, as plantas. Todas as plantas possuem muitas características comuns entre elas, mas nós temos algumas plantas que possuem flor, outras que não, algumas que possuem sementes, outras que não, até mesmo plantas que têm raiz e plantas que não têm raiz. Então, por conta dessa diferença, foi necessário também nomeá-las, e aí surgiram os nomes dos grupos das plantas, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Os nomes podem até parecer um pouquinho difícil no começo, mas depois que a gente vai ligando uma característica a outra, fica facinho de lembrar. Então, é importante que a gente saiba as principais características marcantes de cada um desses grupos e também exemplo deles. Vamos lá. Das briófitas, elas são as plantas mais simples que nós temos. Por quê? São, no geral, plantas que não possuem raiz, não possuem caule e não possuem folha. São plantas bem pequenininhas, por exemplo, os musgos. Os musgos são aqueles que ficam, às vezes, em superfície muito úmidas, muito escuras. Geralmente, algumas pessoas chamam de lodo. Então, a gente pode olhar que aquilo lá é um tipo de planta, mas ela é um tipo específico. Por quê? Porque ela tem características bem marcantes dela. Depois, nós vamos ter as pteridófitas, que são plantas que já começam a surgir raiz, caule e folha. Por exemplo, as samambaias. Nós temos lá na casa das avós aquelas plantas que ficam saindo um monte de folha para um lado e para o outro. Algumas delas têm uns pontinhos pretos atrás que a gente pode até confundir com semente, mas não são semente. São apenas os aparelhos reprodutores dessas plantas. E elas são bem características por isso. Elas começam a ser um pouquinho mais evoluídas do que as briófitas, mas não ao ponto de serem plantas bem completas, com bastante características. Diferentemente das gimnospermas, que aí elas têm raiz, caule e folha, mas elas começam a evoluir porque elas formam sementes, coisas que as outras aqui de cima não faziam. Por exemplo, o pinheiro, a araucária, o pinheiro que dá o pinhão, época de festa junina, tal, então. Não dá uma frutinha que a gente fala? Não é fruta, ela é simplesmente uma semente, que aí a gente consegue até mesmo reproduzir esse tipo de planta depois em algum vaso e assim por diante. Beleza? E por fim, nós temos as angiospermas, que são conhecidas por serem as plantas mais evoluídas. Por quê? Porque elas são mais completas. Elas vão possuir raiz, caule, folha e semente, semelhante à daqui de cima. Mas olha a novidade aqui, ó, gente. Flor e fruto, coisa que essas daqui de cima não tinham. Então tá vendo que mesmo sendo todas plantas,
cada uma vai ter sua característica principal em destaque. E dessa forma, toda planta que forma flor e fruto é chamada de angiosperma. Por exemplo, a mangueira, a bananeira, a rosa, orquídea, maracujá, enfim, bromélia, qualquer tipo de planta que você vê que ela forma uma florzinha e posteriormente até um fruto, ela é classificada como angiosperma. Beleza, gente? Sei que o conteúdo foi extenso, muitos nomes surgiram, mas é importante que vocês tentem associar uma coisa a outra para ver a importância da classificação que a gente faz e também ver a relação entre todas as aulas que nós vimos. Desde a primeira aula que fala da importância da biologia até agora a divisão das plantas, que vocês entendam que é importante a gente dar nome a cada uma das coisas que nós estudamos para saber, para conhecer mais sobre ela, para poder relevar essa importância que ela tem no ambiente onde ela está inserido e até mesmo para nós seres humanos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Eu acredito que esse tempo esteja acabando de pandemia, né? Estamos torcendo para isso. Logo, logo tudo vai voltar ao normal. O importante é que vocês não desistam e se dediquem um pouquinho para as atividades que a gente tem mandado para vocês, tá bom? É isso e até mais!